Olá, esse vídeo vai dar sequência ao nosso último, encontro, que eu falei sobre os paradigmas que baseiam os 4 fatores de desenvolvimento identificados por Jean Piaget. Esses 4 fatores estão lá na última parte do livro A Psicologia da Criança. Vale a pena os educadores, psicólogos darem uma lida. É pequeno o texto, e é razoavelmente simples, e é possível de vocês acrescentarem muito ao conhecimento do processo de desenvolvimento mental. O primeiro fator que o Piaget diz que existe é um fator da maturação. É o sistema endócrino, nervoso, são as coordenações básicas do organismo. Esse coordenação de novos movimentos, que começam lá no primitivo, da criança sugar por sugar, sugar o dedinho, sugar a chupeta, sugar o pano, tudo que cai no espaço bucal, ela suga, depois ela escuta, depois ela olha para o que ela escuta, depois ela olha para o que se move, depois ela tenta pegar, aos 4 meses ela pega os objetos, então depois ela se levanta, anda, começa a procurar, até que ela adquire o objeto permanente. Mas essa maturidade biológica vai seguir com os seres humanos por toda a sua vida. Então ela começa nesses níveis primários de construção das percepções. Por exemplo, a percepção ela se completa aos 15 anos. Tem aspectos da percepção que só estão prontos aos 15 anos de idade. Então, todo esse processo de maturação biológica vai ocorrer durante toda a vida. Novas aprendizagens, novas coordenações de movimentos, tudo que você aprende, até como andar de bicicleta, é uma coordenação de movimentos que depende da sua maturação biológica. Então, o Piaget diz que existe uma maturação do cérebro, que, por exemplo, a gente nasce com toda a capacidade vocal pronta, no entanto, não falamos. Para você ver como a biologia tem um papel, que vai se desenvolvendo no seu tempo, e outros aspectos que são semióticos dependem de mais tempo e de outros fatores para se desenvolver. Então, a maturação, esse desenvolvimento biológico, vai ocorrendo pela vida fora. É um dos fatores que faz o ser humano desenvolver. Ele vai crescer, vai envelhecer, vai produzir hormônios, vai transformar o corpo e até a morte. Então, todo esse processo vital, ele é uma maturação, ele é um processo biológico. Depois, ele diz que existe o exercício funcional e a experiência física. Então, a criança quando ele suga tudo que bate no campo, no espaço bucal, ele está experimentando. Então, ele começa a repetições, que ele chamou, ele classifica 4 tipos, 3 tipos de reações circulares. As reações circulares primárias, secundárias, terciárias, que é uma forma da criança repetir. Os pais sabem bem o que é isso. Você conta uma história de novo. Você joga ele para cima, ele de novo, de novo, de novo, de novo. Quer dizer, há uma necessidade de repetição para haver a consolidação do esquema. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, seja em que idade for, nós fazemos o exercício para que aquele esquema se incorpore como um novo esquema de assimilação do ser humano diante da realidade. Então, se você aprende a cortar, você corta, 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 até... Eu vendo, por exemplo, eu comecei a fazer bolo, cozinhar e tudo já bem mais velho. Então, tudo era muito pesado, medido e tudo. Hoje eu faço um bolo em 10 minutos. 10 minutos eu vou ali e faço um bolo. Por quê? Porque os esquemas foram incorporados, Você já sabe quais são os passos, quais são os elementos que tem que ter, Então, aquilo tudo vai facilitando. Então, por toda a nossa vida, nós vamos precisar de exercício e de experiência física. Experiências novas. Se eu não tiver um novo desafio, tudo, eu não aprendo mais nada. Então, a inteligência pode ficar paralisada se não tiver desafios para fazer com que haja essa evolução. Então, o exercício é fundamental, essa repetição e a experiência física.
O terceiro elemento, né, que dizem que o Piaget não tem, o social e tudo, o quarto fator do desenvolvimento são as transmissões sociais. A criança está inserida num contexto social. Então, às vezes, você vê uma criança chinesa faz misérias, né? Tem coordenação, porque ela está inserida num sistema em que aquilo tudo é feito muito cedo, né? com muita repetição. Onde tiver a criança, ela vai responder às questões daquela comunidade. Então, a transmissão da sociedade, as imposições sociais, né? Tudo aquilo que... A linguagem, por exemplo, ela aprende a linguagem por transmissão social. A linguagem é uma imitação. Então, a criança aprende a falar porque está inserida no contexto social. As mães, às vezes, dizem, ele não está falando nada ainda, é porque ninguém fala com ele. Se falar, se em casa tiver não só televisão que não ensina ninguém a falar, mas pessoas falando, pessoas que falem com as crianças, que mostrem as coisas, que digam o nome das coisas e tudo, se tiver isso, a criança aprende a falar. Né? Mas é uma imitação, é um exercício, né, através da transmissão social. Várias coisas, a moral, os valores, tudo é transmissão social. Então, até mesmo, né, o tipo de aprendizagem, a criança vai ter interesse por determinadas coisas quando os pais estimulam mais aquilo, quando aquilo está mais presente no seu grupo social. O quarto e último fator é o que o Piaget chamou de equilibração. Não existe só o biológico, não existe só o exercício funcional, não existe só a interação social. Existe um instrumento que vai mexer com esses três fatores e fazer como se fosse numa panela, misturar isso tudo e criar um processo de mudança contínua. Ele usou o nome equilibração para evitar equilíbrio da física, que é uma coisa estática. A equilibração é uma coisa altamente móvel, né? E a criança, então, o adulto, seja lá o humano, né, que estiver aprendendo, ele está transitando entre o seu contexto social, as suas experiências, o seu corpo, a sua biologia, né, o que ela traz, e esse sistema em equilibração, em movimento e em transformação, é que vai dar conhecimentos cada vez mais complexos, cada vez mais superiores. Eu espero que tenha esclarecido assim, os 4 fatores e eu remeto aos meus amigos que busquem no livro A Psicologia da Criança, no último capítulo, que são os fatores do desenvolvimento. Isso é um vídeo voltado principalmente para os professores, espero que vão estudar, que pesquisem, que procurem saber como a criança aprende, sem experiência, sem respeitar seus limites biológicos e sem respeitar as suas transmissões sociais da sua sociedade, é muito difícil. Eu agradeço a vocês, muito obrigada e até mais.